Pânico e paranoia tomaram conta da CDU. As pesquisas eleitorais mais recentes confirmam o pior para a CDU. O ponto de virada de 2030 está quase sendo alcançado. E quando Friedrich Merz disse que queria reduzir a AfD pela metade, ele só escreveu errado. Na verdade, ele quis dizer que queria cortar a CDU pela metade e quase conseguiu isso agora. Vamos analisar isso hoje. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Porque no final das contas vimos novamente a encenação da peça de teatro Automutilação diante do cordão sanitário. E isso acerta em cheio. Os verdes votaram conscientemente junto com a AfD, mesmo quando questionados. Enquanto a CDU ainda insiste firmemente nesse cordão sanitário e se automutila lá atrás. As pesquisas eleitorais mais recentes, vou mostrar rapidamente para vocês, comprovam claramente: o ponto de virada chegou. O pânico e a paranoia começaram. E quem ainda não percebeu isso, na CDU, vai perceber no mais tardar na próxima semana. Ainda não há nenhuma reforma tributária significativa. E na próxima semana, o crescimento econômico vai ter que ser revisado para baixo novamente. Nós realmente não conseguimos mantê-lo. Esses míseros 0,3% de crescimento não vão acontecer. E a união dos contribuintes, por outro lado, exige um corte de pelo menos 10% em subsídios e benefícios fiscais. A SPD rejeitou isso de forma bem clara. Não vão voltar atrás em nada aqui. Enquanto o AfD ainda está cerca de 5 pontos percentuais atrás de todo o bloco governista, de acordo com as pesquisas mais recentes, agora bateu o pânico. Isso em um sábado à tarde. Nós temos um chanceler de quem Carsten Lindemann mais uma vez saiu em defesa e disse: mas não dá para descartar esse chanceler. Agora, quando ele quer implementar algumas reformas, vemos que essa pessoa, no máximo amanhã, vai cair ainda mais nas pesquisas. E ele já está quase batendo na barreira dos 10% de aprovação. Isso nunca aconteceu antes. Com isso, ele é o político mais impopular que já existiu neste planeta. Isso é algo para se pensar. E esse é o nosso chanceler. Um aspirante a chanceler federal de segunda linha. As propostas anteriores não bastam. Precisamos chegar a 10%, afirmou o presidente da associação, Rainer Holznagel, aos jornais do grupo de mídia Bayern. O chefe da bancada da União, Jens Spahn, havia defendido anteriormente um corte geral de todos os subsídios e benefícios fiscais de apenas 5%. Assim, a reforma tributária da coalizão preto-vermelha também será financiada. E se pudermos entender corretamente pelas reportagens da imprensa, então Lars Klingbeil deixou bem claro aqui que ele não vai trabalhar nesse projeto dessa forma. Ele quer taxar os ricos, ele não vê outras possibilidades, e muito menos reduzir esses subsídios. E é exatamente por esse motivo que ele vai rejeitar qualquer proposta, inclusive agora essa que ultrapassa os 10%, até mesmo os 5% de Jens Spahn foram rejeitados. Eles querem usar o dinheiro, não distribuí-lo de forma indiscriminada. Mas é preciso taxar os milionários e bilionários deste país de forma tão pesada que veremos ainda mais fuga de capitais da Alemanha. Qualquer outra coisa agora não é mais possível com o SPD. Ela sabe que se esses subsídios forem retirados, as coisas vão ficar realmente ruins, inclusive para o SPD. Ela então teria que lidar com a barreira dos 10% e, ao mesmo tempo, isso daria ainda mais impulso para a CDU. E esse pedaço de terra, eles simplesmente não querem deixar para o outro partido do governo. Porque aqui já começaram a lutar pela sobrevivência. Isso é o que já vimos nas pesquisas. Senhor Carsten, para ser sincera, até como observadora política está bem difícil, no momento, olhar com otimismo para o futuro político dessa coalizão entre CDU e SPD. E a gente se pergunta, claro, o que está acontecendo atualmente dentro dessa coalizão? Acho que todos aqui estão por dentro. A base do SPD e a base do CDU faz de tudo, e eu quero dizer realmente tudo, para derrubar esses partidos do governo, para derrubar seus próprios funcionários. Eles estão em puro pânico. Eu nem quero saber o que vai acontecer quando as próximas pesquisas eleitorais da Saxônia-Anhalt
de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e ainda mais importante quando vierem da Baviera. Porque a Baviera é o fator decisivo da eleição. Se aqui também acontecer um desastre total para Markus Söder, aí sim a CSU conseguiu, não por mérito próprio, mas por sorte, posso até dizer, ficar abaixo do SPD. E o SPD então passa à frente da CDU. E a CSU fracassa na barreira dos 5%, porque deixou um caos completo para trás. Agora ofereceram novamente horários para a próxima semana. Uma delas é com Catarina Reich, que revisou novamente para baixo o crescimento econômico, talvez para 0, talvez, com um pouco de sorte, para 0,2%. Foi marcada uma reunião para Lars Klingbeil, que então deixa bem claro que ainda não tem uma reforma tributária e que não pode tirar essa reforma tributária da cartola. E provavelmente até vai haver um orçamento suplementar, porque ainda não conseguem chegar a um acordo sobre o balanço orçamentário, pois falta muito dinheiro e o freio da dívida está realmente gravado em pedra, como diz a CDU. Nada de flexibilizar o freio da dívida. Não neste momento. E com isso, bem, na verdade é o fim. A não ser que seja criado um orçamento suplementar ou que os recursos sejam novamente usados para outros fins. Mas eu acho que essa votação que agora aconteceu, justamente entre os Verdes e também a AfD, foi na verdade mais um sinal de violação da Constituição. E nós também votamos no Bundestag. Percebe-se que basicamente este país já está em uma crise política desde que a coalizão semáforo fracassou. Desde então, a população sente um certo otimismo político. As pessoas depositaram muita esperança na coalizão preto-vermelho e, basicamente, a coalizão preta-vermelha ainda não entregou resultados. Espera aí, todos nós tivemos esperança porque mentiram para nós do começo ao fim. Até eu tinha esperança, enquanto tantos outros, e ontem o Horst, que é um espectador fiel meu, comentou de novo lá embaixo. Eu te disse o que ia acontecer. E sim, muitas pessoas estavam certas, principalmente aquelas que disseram não, a CDU e também o SPD, no momento, não combinam. E vai haver um caos ainda maior do que se esses dois partidos continuassem governando juntos. E agora, quase 30% de todos os eleitores em nível federal estão praticamente sendo excluídos. Enquanto, ao mesmo tempo, a CDU, e isso nem aparece mais nas pesquisas eleitorais, já quer flexibilizar o cordão sanitário em relação ao partido à esquerda, o que é absolutamente inaceitável, especialmente para muitos eleitores da CDU. Então, textos como atirar nos ricos, a CDU ainda não esqueceu disso, e muitos eleitores da CDU também não esqueceram. E introduzir um anticapitalismo aqui na Alemanha é um absoluto tabu para a CDU e também algo impensável que poderia surgir. E exatamente por esse motivo, as próximas pesquisas eleitorais, na próxima semana, vão trazer clareza sobre até que ponto esse chanceler vai continuar. Que ele agora apresenta essa dinâmica, ganhou esse impulso e, sinceramente, está sendo destruído. Eu, pessoalmente, não esperava que tudo isso acontecesse de forma tão exponencialmente rápida. Por isso, como eu disse, o pânico agora está presente, principalmente na CDU. Eles vão se reunir na próxima semana para ver se ainda existe algum futuro com esse chanceler. Discutiu e possivelmente abriu caminho para o fascismo. E atrás do cordão sanitário, a AfD assobia e já faz o próximo pedido de pipoca. A próxima apresentação dessa peça certamente acontecerá. Em boas propostas, eles votam a favor e dizem que isso significa apoiar o fascismo. Os verdes só precisavam ter ficado sentados. Eles só precisavam ter ficado sentados na própria votação e não precisavam votar. E eu acho sim, e não sei como vocês aí fora veem isso, mas eu acho que em toda lei que beneficie, nem que seja um pouco, a economia, em toda lei que aqui na Alemanha de alguma forma faz as pessoas avançarem, dá esperança ou algo assim, não importa quem está votando junto.
E os verdes tiveram a própria oportunidade de simplesmente se abster na votação da própria proposta, não fazer nada, e o assunto estaria encerrado. Você não pode simplesmente chegar e dizer: ah, mas agora a AfD está comemorando e já está pedindo mais pipoca porque ajudou a aprovar uma boa lei. Fato sim. Ja. Houve mais 2 rodadas de votação inválidas, porque na primeira vez não foi possível identificar uma maioria, entre aspas. Foi feita outra votação e então ficou bem claro. Ei, há uma maioria com os verdes, com o BSW. E o BSW já havia dito antes, eles vão aprovar propostas da AfD se forem boas, ou também votar junto com a AfD se as propostas forem boas. E essa proposta era uma boa proposta, porque era voltada para a economia. Quem exatamente também aprovou isso agora? A AfD obviamente fez suas manobras de novo, mas isso não importa, a menos que alguém creia em magia negra e pense que eleitores dos verdes agora veem Björn Höcke como mais inofensivo, só porque os verdes conseguiram maioria pela causa do bem-estar animal junto com a AfD. Para todos aí fora que talvez não conheçam política, Björn Höcke não está na Saxônia, o Sr. Orbán está na Saxônia e o Sr. Kretschmer está na Saxônia. E eles já se aproximaram várias vezes por lá. E o outro partido, que também estava envolvido, era o BSW, que também concordou, que na verdade também tem a maioria, justamente nesse estado onde um governo minoritário, aliás, funciona muito bem com o SPD. Você pode concordar em vários temas, mas também deve aceitar que às vezes a oposição consegue aprovar algo. E por que, afinal, a AfD fez alguma manobra nisso, se eles simplesmente concordaram com os requerimentos? Eu não entendo muito bem. Então sim, a AfD vota a favor de um requerimento. Ok, então a AfD é má. Mesmo assim, nós votamos a favor. A AfD não vota a favor do requerimento. Sim, a AfD é má, porque não vota a favor do requerimento. A AfD apresenta um requerimento que é rejeitado por princípio, porque a AfD é má. E Höcke, ele parece liderar a AfD em todo o Estado alemão. Consigo imaginar isso muito bem, porque é exatamente isso que eu ouço sempre desses repórteres idiotas. Mas isso, na verdade, foi só uma declaração idiota. Se tivesse sido na Turíngia, talvez eu até deixasse passar. Mas lá, os verdes nunca teriam votado junto com a AfD. Por que, afinal?